É isso aí, pessoal. Estamos de volta diretamente aqui do Coletivo Digital, em São Paulo, com o Hub da Internet. Isso aqui é uma produção do Instituto Voz, Ecoando Cultura e Conhecimento. A gente fez o primeiro bloco com o Guilherme, falando um pouco sobre essa 7ª edição do Fórum de Governança da Internet, que este ano tem como tema Governança da Internet para o Desenvolvimento Sustentável, Humano, Econômico e Social, e que acontece em Bangu. Agora a gente vai para o segundo bloco, vamos falar com o Pedro Jatobá do ITEA, diretamente do Nordeste, que está entrando com a gente via Skype. Mais uma vez, nós estamos usando a tecnologia para aproximar as pessoas, para a gente poder debater e discutir um pouco mais sobre a governança da internet, sobre esse fenômeno que a internet cada dia mais muda o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir e o nosso jeito de se relacionar. E, portanto, mostra que nosso planeta cada vez mais está em transformação, e principalmente o ser humano. Bom, vamos falar então com o Pedro. Pedro, boa noite. Boa noite, Índio. Boa noite, pessoal. Boa noite, internautas que estão conferindo esse importante debate que está acontecendo do outro lado do planeta e os brasileiros que estão conectados e preocupados com o que está rolando por lá. Bacana. Pedro, fala para a gente o que é o ITEA, para quem não conhece, o que você faz, rapidamente, em poucas palavras. O ITEA é uma rede colaborativa de cultura, arte e cidadania. É um acervo multimídia na internet e um jornal colaborativo para que coletivos e pessoas possam publicar conteúdos livres na rede. É uma plataforma livre e também em língua portuguesa. Me fala um negócio, qual a importância da internet para o seu trabalho? Sem internet, o seu trabalho se desenvolveria do jeito que desenvolve hoje, aconteceria de uma maneira diferente, mas teria a mesma proposta? Ou a internet é fundamental para o desenvolvimento do seu trabalho? A internet ela é fundamental no momento que ela permite que a gente tenha voz, né? Então, o rádio poderia ser uma ferramenta fantástica se todo mundo pudesse também não só ouvir rádio, mas falar no rádio. No momento que a internet funciona com as regras atuais, ela é uma ferramenta fantástica porque ela permite que um território, uma cultura, uma identidade tenha um canal de comunicação, possa se expor, possa expressar ideias, se afirmar como identidade, como cultura. Então, a internet abriu uma possibilidade impressionante de trabalho e de consertar alguns problemas que a comunicação de massa e a própria comunicação popular sofrem por gargalos, por problemas de espectro, espaço para poder trabalhar e para poder utilizar. Então, é difícil pensar tudo que a gente faz hoje sem uma plataforma como a internet. E, por isso, também a importância de se debater no fórum a importância de manter as regras atuais e de não se pensar em dar passos para trás, porque a internet também ela é assim hoje. Se a gente não lutar para que se mantenha dessa forma, ela pode facilmente se tornar uma coisa mais fechada e mais de difícil acesso. Então, hoje a luta é para a gente conseguir manter canais na rede e, ao mesmo tempo, divulgar esses canais nas comunidades, que as pessoas saibam que esse canal comunitário, esse canal local existe de fato. Acesso e diversidade, esse é um dos temas do 7º Fórum da Internet de Bangu. Queria que você falasse um pouco para a gente. No bloco anterior, eu falei com o Guilherme sobre a neutralidade da internet, e você é um grande defensor das plataformas livres, né, dos formatos livres. Queria que você explicasse mais com mais clareza para o internauta qual a diferença, né, de uma plataforma livre, de um conteúdo produzido em formato livre para um fechado, e por que o ITEA usa somente software livre e formatos livres? Então, o ITEA ele é um pontão de cultura digital. Eu acabei me explicando rapidamente que era uma rede, mas ele está dentro de outra rede muito importante, que é a rede de pontos de cultura digitais do Brasil. Como a gente trabalha com coletivos culturais que estão recebendo uma verba do governo para comprar um equipamento, a gente sempre se questiona na questão da legalidade.
Como é que a gente vai trabalhar com ferramentas? Eu não estou falando da minha casa, onde eu tenho o meu computador aqui e ninguém vai me fiscalizar. Eu estou falando de uma entidade da sociedade civil que ganhou uma verba pública para comprar um equipamento de informática. Como é que esse equipamento vai funcionar com um software pirata? Ou funcionar com um software perecível, que é um software que você compra, mas daqui a 4 anos tem que comprar um outro mais atual. Então, dentro da lógica de contra a pirataria, né, de não utilizar software pirata, é fundamental a gente pensar que o software livre é uma grande alternativa. Então, o ITEIA, como pontão de cultura digital, fomenta o uso de software livre por ser um caminho que, de fato, ele é sustentável e legalizado para que coletivos culturais, empreendimentos, a sociedade civil que queira empreender, possa, inclusive, utilizar essas ferramentas para se sustentar. Então, o software livre é uma maneira viável de você trabalhar com cultura digital, produzir a cultura local, botar essa cultura na rede para ser conhecida, inclusive, fora do local onde você está vivendo e produzindo essa cultura. E, então, eu acredito que as tecnologias livres são um caminho que sempre existiu, porque quando a informática, a tecnologia começou na universidade, os pesquisadores trocavam códigos, trocavam informações, virou um modelo de negócios rentável, de patente, que gerou milionários, e está sendo repensado novamente pela academia, pelos interessados, até pela sociedade civil hoje, que financia software livre em crowdfunding, em financiamentos coletivos, permite que a gente repense de novo o caminho que ele originou, que é o da colaboração e do compartilhamento de informação, e não do da patente, onde dá um duplo clique no mouse e você pode ser processado porque alguém patenteou isso. Então, até que ponto isso é inteligente e faz bem para a sociedade. E eu acho que o fórum está em mais uma edição discutindo como é que isso pode ser regulamentado ou pressionar os organismos, os governos, para que tomem atitudes. Isso é muito produtivo, mas é muito importante também que o internauta, eu, você, as pessoas repensem seu uso e até que sentido faz manter essa lógica do software proprietário ganhando força através do seu uso cotidiano da sua máquina. Então, existem hoje alternativas e a gente trabalha sempre na parte de formação com quem está afim de aprender isso, com quem quer vivenciar isso, e menos tentando convencer as pessoas a fazer. Então, quem está afim de usar software livre, usa software livre. Quem não está afim, não usa. E alguma hora pode ficar afim e querer usar. Então, a gente fica preocupado com quem está com pressa, com quem está com vontade de aprender software livre. E hoje já é uma parcela significativa da sociedade, principalmente dos jovens. Tem várias jovens que falam, não, eu ouvi falar que tem uma coisa de software livre, eu quero ver que negócio é esse. Então, existe curiosidade, existe interesse disso. E esse é o público principal que o ITEIA trabalha. Legal. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco de discussão sobre o 7º Fórum de Governança da Internet. É isso aí.